Ele desafiou uma faxineira para uma partida de xadrez na frente de todo mundo, convencido de que ia humilhá-la em público. Mas o último movimento dela destruiu o orgulho dele de um jeito que ninguém ali vai esquecer tão cedo. Tira esse carrinho daí, mulher. Está atrapalhando o caminho. Elisa nem levantou o olhar. Só empurrou o carrinho um palmo para o lado e continuou limpando o vidro da janela. Lucas Ferraz atravessou a sala de reuniões como se o lugar fosse dele, porque na cabeça dele era terno escuro, gravata italiana, cabelo penteado com aquela precisão de quem passa mais tempo na frente do espelho do que em reuniões. Ele era o diretor financeiro da construtora Atlântica, uma das maiores de São Paulo. E todo mundo ali sabia disso, porque ele não deixava ninguém esquecer. Jogou a pasta em cima da mesa, olhou para os colegas que já estavam na sala e apontou para o tabuleiro de xadrez decorativo que ficava num canto perto da janela, um daqueles de madeira nobre, com peças entalhadas à mão. Alguém me falou que esta senhora para na frente desse tabuleiro todas as manhãs. 2 analistas trocaram olhares. Diego, sentado no fundo, fechou o notebook devagar. Elisa continuou trabalhando, sem responder. É verdade, dona Elisa. Lucas cruzou os braços com um sorriso. A senhora gosta de xadrez? Ela parou. Olhou para ele com aquela calma de quem já viu muita coisa na vida. Gosto, sim. A sala ficou num silêncio estranho. Lucas deu uma risadinha e olhou para os colegas como quem diz, olha que engraçado. Depois voltou os olhos para ela. Então vamos jogar, agora, a senhora contra mim. Elisa não respondeu de imediato, só ficou olhando para ele. Se eu ganhar, continuou ele, abrindo mais o sorriso, a senhora pede desculpas na frente de todo mundo por atrapalhar o meu espaço de trabalho toda manhã. E se a senhora ganhar, fez uma pausa teatral, eu pago um café para todo mundo aqui. Alguns riram. Um analista gravou com o celular. Elisa olhou para o tabuleiro. Depois, olhou para Lucas. Tudo bem, disse ela. Pode se sentar. O sorriso dele aumentou. Era exatamente o que ele queria ouvir. O que Lucas Ferraz não sabia naquele momento, o que ninguém naquela sala sabia, era que Elisa não parava na frente daquele tabuleiro por acaso. Parava porque sentia saudade. Porque houve uma época em que ela não apenas jogava xadrez, ela ganhava. E esse detalhe, esse segredo guardado por décadas no fundo do seu avental, estava prestes a mudar tudo. Como alguém podia ter tanto orgulho a ponto de apostar com quem nunca deveria ter desafiado? Elisa sentou na cadeira de frente para Lucas. Colocou as mãos no colo. E quando ele começou a arrumar as peças com toda aquela arrogância, ela olhou para o rei de madeira escura no centro do tabuleiro e sentiu o tempo voltar. Era a mesma peça, o mesmo formato, as mesmas arestas que ela conhecia com a ponta dos dedos desde os 12 anos de idade. E em 2 segundos já não estava ali. Estava no quintal de casa em Sorocaba, num sábado à tarde, com o cheiro de terra molhada no ar e a voz do pai chamando seu nome. Elisa, vem cá, deixa eu te ensinar de novo. Seu Antônio era torneiro mecânico de mãos grossas, unhas sempre com um risco de graxa que não saía nem com escova. Mas quando pegava as peças de xadrez, parecia outra pessoa. Tinha aprendido a jogar sozinho, com livros, e ensinava a filha com uma paciência que não tinha para mais nada na vida. O cavalo não avança em linha reta, filha. O cavalo engana, entendeu? Faz o inimigo pensar que sabe por onde ele vem, e aí ele vai por outro lado. Elisa tinha 15 anos naquela tarde, e já era melhor que o pai. Ela nunca esqueceu essa sensação. A de perceber que tinha um dom e que alguém que ela amava sentia orgulho daquilo. Mas a segunda lembrança veio rápido, como sempre vinha. O velório do pai foi numa sexta-feira de julho, frio seco, com um chapéu de palha em cima do caixão, porque ele tinha pedido assim. Elisa tinha 17 anos. Na semana anterior,
tinha ganhado o Campeonato Regional Juvenil de Xadrez de Sorocaba, categoria feminina. O troféu ainda estava em casa, em cima da geladeira. Ele morreu sem ver, infarto fulminante às 4 da manhã, sem avisar. Elisa ficou na frente do caixão por muito tempo, sem chorar, segurando a rainha de madeira que tinha colocado no bolso antes de sair de casa, sem saber o porquê. Depois disso, o xadrez ficou guardado numa caixa. A terceira lembrança foi mais recente. Elisa, com 40 anos, na fila do posto de atendimento ao trabalhador, com o currículo impresso numa folha amassada. Tinha tentado voltar a estudar, tentado outros caminhos, mas a vida não deu espaço. 2 filhos, o aluguel, a conta de luz. O que ela sabia fazer bem e que pagava as contas com certeza no fim do mês era faxina. Então foi isso que ela fez. Por anos, sem reclamar. O xadrez continuou lá na caixa. Até hoje. Vai jogar ou vai ficar aí sonhando? A voz de Lucas cortou tudo. Elisa piscou. O quintal de Sorocaba desapareceu. O cheiro de terra molhada sumiu. O que sobrou foi o tabuleiro na frente dela, as peças arrumadas e a cara de Lucas Ferraz com aquele sorriso que ela já conhecia. O sorriso de quem acha que já ganhou. Ela respirou fundo, botou a mão na peça do peão da frente e fez o primeiro movimento. O primeiro movimento foi simples. Peão no centro. Clássico, seguro, neutro. O tipo de abertura que qualquer jogador faz quando ainda está medindo o adversário. Lucas olhou o tabuleiro por 2 segundos e riu. Peão E4? Sério? Foi isso que a senhora aprendeu? Virou para os colegas como se precisasse de público para apreciar a própria piada. 2 analistas sorriram. Um terceiro fingiu olhar para o notebook, mas não tirou o olho dali. Elisa não respondeu, só esperou. Lucas jogou rápido, sem pensar. Quem joga assim no começo é porque quer mostrar que não precisa pensar. É um recado. Ela reconheceu o recado. Peão E5. Resposta espelhada. Ele estava usando a abertura italiana, uma das mais antigas do xadrez. Bonita, direta, eficiente e completamente previsível para alguém que passou anos estudando cada variação dela com o pai num banco de madeira no quintal em Sorocaba. Elisa olhou para o cavalo, pensou 3 segundos, moveu a peça. Lucas franziu a testa por meio segundo. Depois relaxou. Sorte de principiante. Não foi sorte, mas ela não falou nada. Na terceira jogada, ela tentou abrir espaço para o bispo. Era uma jogada silenciosa, daquelas que preparam o terreno sem revelar a intenção. O tipo de movimento que um jogador comum ignora. O tipo que um bom jogador percebe tarde demais. Lucas ignorou. Elisa respirou fundo. Estava no controle. Ou pelo menos estava, até que o problema apareceu. Na 4ª jogada, Lucas parou, olhou o celular e mandou uma mensagem sem falar nada. 30 segundos depois, a porta da sala abriu. Entrou Fábio, gerente de contratos, e atrás dele Paula, coordenadora de RH. Os 2 foram direto para a mesa como se já soubessem o roteiro. O que está acontecendo aqui? Perguntou Fábio, já sorrindo. Dona Elisa aceitou uma partida. Lucas encostou na cadeira. Precisava de testemunhas para esse momento histórico. Risadas. Um analista levantou o celular e começou a gravar. Elisa sentiu o estômago embrulhar. Já não era uma brincadeira entre ela e ele. Tinha virado um show. E ela era a atração principal. Lucas, eu acho que a gente podia... Começou ela. A senhora já aceitou, interrompeu ele, com aquela cordialidade fina que machuca mais que um grito. Não dá para dar para trás agora, dona Elisa. Seria faltar com a sua palavra. Fábio puxou uma cadeira e sentou do lado de Lucas, como se fosse torcer para o time da casa. Paula ficou de pé, de braços cruzados, com cara de quem sabe que a coisa não vai acabar bem para um dos lados. Diego, no fundo da sala, fechou o notebook devagar. Ele estava olhando para Elisa com uma expressão diferente dos outros. Não era curiosidade,
Era outra coisa que ela não soube nomear naquele momento. A sala agora tinha 8 pessoas, todas olhando para ela. Elisa botou a mão no bispo. Tentou se concentrar. Mas 8 pares de olhos pesam diferente de 2. O silêncio ali tinha textura, tinha pressão. Não demora, dona Elisa, disse Lucas, batendo os dedos na mesa no ritmo de um relógio. Temos reunião às 3. Fábio riu. Paula escondeu o sorriso atrás da mão, mas não escondeu direito. Elisa moveu o bispo. Uma jogada conservadora, segura demais. Ela sabia disso enquanto fazia. Lucas atacou na mesma hora. Olha só para isso. Apontou para o tabuleiro sem nem se inclinar. Deixou o flanco aberto. Erro clássico de principiante. Ela não é principiante, disse Diego do fundo. Com calma, mas firme. Todo mundo olhou para ele. Diego não desviou o olhar. Lucas deu uma risadinha. Você conhece o currículo de uma faxineira, Diego? O silêncio que veio depois foi daqueles que apertam o peito. Elisa continuou com os olhos no tabuleiro. Não levantou a cabeça. Por dentro algo estava queimando. Mas se conteve. Tinha aprendido faz tempo que a mulher que reage em público é chamada de agressiva. O homem que reage é chamado de assertivo. Então ela se conteve. Foi exatamente aí que Lucas cometeu o primeiro erro real da partida. Não no tabuleiro, na boca. Vou dar um conselho para a senhora, dona Elisa. Inclinou-se de leve para a frente, com aquele tom de quem vai revelar uma verdade importante. O xadrez não é para qualquer um. É um jogo de inteligência, de estratégia. Exige um raciocínio que... Pausa calculada. Bom, que não é para todo mundo. Ninguém na sala falou nada, mas todo mundo entendeu o que ele quis dizer. Elisa levantou os olhos para ele pela primeira vez desde que o jogo começou. Olhou direto para ele, por 3 segundos inteiros. Depois pediu licença em voz baixa, empurrou a cadeira com cuidado e saiu da sala. Lucas abriu os braços para o público como quem diz, "Tão vendo?" Fábio balançou a cabeça. Alguém disse, "Foi mais rápido do que eu esperava." O banheiro feminino ficava no final do corredor. Elisa entrou, trancou a porta da cabine e ficou parada ali, de costas para a parede de azulejo frio. Não estava chorando. Estava tentando respirar direito. Olhou para as próprias mãos. As mãos que limpavam janelas, esfregavam chão, torciam panos. As mãos que um dia moviam peças num tabuleiro e faziam jogadores mais velhos franzirem a testa com respeito. Fazia 32 anos que ela não jogava de verdade. 32 anos desde o campeonato, desde o troféu, desde a última vez que o pai sentou com ela e disse que ela tinha futuro naquilo. 32 anos de com licença, doutor. E desculpe o incômodo. E agora ela estava num banheiro de uma empresa em São Paulo, tremendo de raiva e de medo ao mesmo tempo. O medo era real, tinha que admitir. E se ela tivesse esquecido mesmo? O xadrez que ela guardava na memória era o de uma menina de 17 anos. Ela tinha 54 agora. O cérebro envelhece, os reflexos mudam. Talvez o dom que o pai via nela fosse só o amor cego de pai para filha, aquele amor que vê grandeza onde só tem vontade. Talvez ela realmente não fosse nada além de uma faxineira que um dia jogou xadrez numa cidade do interior. Ficou olhando para a própria cara no espelho, o cabelo grisalho amarrado no coque de sempre, o uniforme azul com o logo bordado no bolso. As olheiras que há anos já não sumiam, nem com sono, nem com nada. A mão foi para o bolso do avental por instinto, sem pensar. Tirou a fotografia. Pequena, já amarelada, dobrada no meio. Carregava aquela foto fazia uns 15 anos, sem saber explicar direito o porquê. Uma espécie de talismã sem nome. Na foto, uma menina de 17 anos segurava um troféu com as 2 mãos e sorria com toda a força. Do lado dela, um homem de mãos grossas e macacão de trabalho sorria mais ainda. Seu Antônio não era homem de discursos, mas antes de cada partida difícil, ele sempre dizia a mesma coisa.
Elisa, você já sabe a resposta. Só tem medo de acreditar. Ela dobrou a foto, guardou, respirou fundo, lavou o rosto, se olhou no espelho uma última vez e saiu. Voltou pelo corredor com o mesmo passo de sempre, nem mais rápido, nem mais devagar, mas com os ombros um pouco mais abertos do que quando entrou. A sala de reuniões ficava no final do corredor. Dava para escutar as risadas lá de dentro até ali. Não importava. Ela tinha um jogo para terminar. Elisa entrou na sala de reuniões sem pressa. Puxou a cadeira, sentou, botou as mãos na mesa e olhou para o tabuleiro como quem retoma uma conversa interrompida. Lucas estava encostado na cadeira, com o braço jogado no encosto, com cara de quem não esperava que ela voltasse. Olha só, voltou, disse ele, para o público dele, não para ela. Fábio bateu palma uma vez, sarcástico. Alguém riu. Elisa ignorou. Olhou para o tabuleiro e identificou a posição exata onde tinha parado. O bispo dela na diagonal errada. O cavalo dele avançado. Ela estava em desvantagem, mas não estava perdida. Ainda tinha caminho. Ela moveu o cavalo. Lucas olhou a jogada por 3 segundos. Depois olhou para ela. Depois para Fábio. E deu uma risadinha anasalada, o tipo de risada que não precisa de motivo, só precisa de público. Sabe o que me chama a atenção, dona Elisa? Inclinou-se para a frente, juntou os dedos na frente do rosto como se fosse dar uma aula. A senhora está jogando com medo. Cada movimento demora 2 minutos. Cada peça vai para o lugar mais seguro. Isso não é xadrez, isso é sobrevivência. Fábio deu uma gargalhada aberta. Paula olhou o celular para esconder o sorriso. Xadrez com medo não ganha. Xadrez com medo só atrasa a derrota. Ele falou isso com uma calma que machucava mais que a raiva. A calma de quem não precisa se esforçar para humilhar. Elisa respirou, moveu o bispo, uma jogada de preparação, silenciosa. Lucas respondeu sem nem pensar por 2 segundos. Mais uma rodada assim e ela ficaria encurralada. Ela sabia, e pelo sorriso dele, ele também sabia. Alguém quer apostar quanto tempo falta? Perguntou Lucas para a sala no geral. 3 jogadas, respondeu Fábio. Eu dou 2, disse outro analista que Elisa nem conhecia pelo nome. Diego, no fundo, não falou nada. Só ficou olhando para o tabuleiro com os olhos semicerrados, como se estivesse calculando alguma coisa. A porta da sala abriu de novo. Entrou Rodrigo, gerente de projetos, com um café na mão, curioso. Lucas fez um gesto largo com o braço como quem apresenta um espetáculo. Entra aí, Rodrigo. Chegou na hora certa. Dona Elisa está dando uma aula de xadrez para a gente. Rodrigo olhou o tabuleiro, olhou para Elisa, olhou para Lucas e sorriu, sem entender direito o contexto. Mas sorriu. Isso bastava para Lucas. Agora eram 11 pessoas na sala. Elisa tinha limpado aquela sala centenas de vezes. Sabia onde estava cada mancha de café no carpete. Sabia que a persiana do lado esquerdo nunca fechava direito. Sabia o nome de quase todo mundo ali. Eles nem sabiam o sobrenome dela. E agora estavam todos olhando para ela como se fosse atração de intervalo. Lucas começou a narrar os próprios movimentos em voz alta. Torre em E1. Isso aqui chama pressão de coluna aberta, para quem não sabe. Pausa. Para quem não sabe. Repetiu de propósito, olhando para ela. Alguém deu uma risadinha. Agora a dona Elisa tem um problema sério, continuou, levantando um pouco da cadeira para apontar o tabuleiro como um professor. Olhem aqui. O rei está exposto. O bispo não tem saída. E o cavalo... Tocou de leve na peça com o dedo. O cavalo está faz 3 jogadas no lugar errado. Rodrigo inclinou-se para ver melhor. Está feio mesmo. Está feio, confirmou Lucas, satisfeito. Voltou para a cadeira relaxado. Mas não tem problema. É errando que se aprende, né, dona Elisa? Esse não tem problema era o pior.
Era o tipo de gentileza que não é gentileza. Era o tipo de frase que diz: você é tão pouca coisa que nem merece que eu me incomode. Elisa olhou o tabuleiro por 5 segundos e então fez uma jogada que ninguém esperava. Ela avançou o peão do flanco do rei. Uma jogada agressiva, direta, uma ameaça real. O sorriso de Lucas sumiu por 2 segundos. A sala ficou quieta. Diego levantou um pouco da cadeira. Lucas franziu a testa, olhou o tabuleiro de vários ângulos. A jogada de Elisa tinha aberto uma diagonal que ameaçava o bispo dele e, ao mesmo tempo, preparava o caminho para a rainha. Era uma jogada dupla, do tipo que um jogador descuidado não vê até ser tarde demais. Por um momento, uns 20 segundos no máximo, dava para sentir a mudança no ar. Fábio cruzou os braços em silêncio. Paula parou de mexer no celular. Lucas ficou debruçado sobre o tabuleiro, batucando os dedos na mesa, pensando. A primeira vez que ele pensava de verdade em toda a partida. Então achou a resposta, moveu a torre. E com esse movimento, não só defendeu o bispo, como armou uma nova armadilha que colocava o cavalo de Elisa em risco. Encostou de novo na cadeira e o sorriso voltou, maior do que antes. Quase, disse ele, quase, dona Elisa. O quase trazia veneno dentro. Olhem só, pessoal, ela tentou. Abriu os braços. Temos que dar esse crédito. Ela tentou. A sala relaxou junto com ele. As risadas voltaram. Rodrigo falou alguma coisa baixo para Fábio e os dois balançaram a cabeça. Elisa continuou olhando para o tabuleiro. O caminho que ela tinha visualizado estava bloqueado. Não de vez, tinha outro ângulo, mas ia precisar de mais 2 jogadas de preparação sem que ele percebesse. E com esse público, com esse barulho, com todos esses olhos em cima dela, ia ser difícil pensar com clareza. Lucas se inclinou para a frente de novo. Dessa vez, com uma expressão diferente. Já não era a arrogância leve de antes. Era uma coisa mais dura. Dona Elisa. A voz mais baixa, como se fosse uma conversa particular, mas 11 pessoas escutando. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Por que a senhora está aqui? Não neste jogo, não nesta empresa, na vida, com todo esse talento para o xadrez? Botou uma ironia pesada nessa última parte. Por que está limpando o banheiro dos outros? Silêncio total. Elisa levantou os olhos. Porque uma faxineira é uma faxineira. Ele falou isso devagar, cada sílaba no lugar, como quem amola uma faca. Por mais que a gente queira acreditar que todo mundo tem um potencial escondido, que qualquer um pode surpreender, olhou em volta da sala. A vida real não é assim, cada um tem o seu lugar, e o lugar da senhora não é aqui sentada nessa cadeira. Ninguém falou nada. Alguém olhou para o chão. Paula fechou o notebook. Elisa manteve os olhos em Lucas por um tempo que pareceu longo. Não respondeu. Não tinha resposta para aquilo. Não ali. Não daquele jeito. Não na frente de 11 pares de olhos esperando para ver o que ela ia fazer. Ela olhou o tabuleiro uma última vez. Depois olhou para ele. E ele, com toda a tranquilidade do mundo, batucou os dedos uma vez na mesa e disse: sua vez. Elisa saiu da sala sem dar satisfação para ninguém. Pegou o carrinho de limpeza que estava num canto do corredor, empurrou até o banheiro feminino no final do andar e entrou. Trancou a porta principal com a chave que trazia pendurada no avental. Apoiou as 2 mãos na borda da pia e ficou olhando para o chão por um bom tempo. Não estava chorando. Estava pior do que isso. Estava anestesiada. Aquela frase não parava de voltar. Uma faxineira é uma faxineira. Não era a primeira vez que alguém pensava aquilo dela. Era a primeira vez que alguém tinha a coragem de falar em voz alta na frente de uma sala cheia de gente. E o que machucava de verdade não era a crueldade. A crueldade, ela já tinha aprendido a engolir fazia tempo. O que machucava era que ninguém tinha falado nada. 11 pessoas. Nenhuma abriu a boca. Ela abriu a torneira e molhou o rosto. A água fria ajudou um pouco.
Olhou-se no espelho. 54 anos. Cabelo grisalho, uniforme azul, olheiras que já não sumiam. Pensou em simplesmente ir embora. Pegar o carrinho, terminar o turno, pegar o ônibus das 6h15, chegar em casa, esquentar o feijão e fingir que nada daquilo tinha acontecido. Ela era boa nisso. Estava fazendo isso havia 30 anos. A mão foi para o bolso do avental por instinto. A foto estava lá. Dobrada no meio, a beirada já gasta de tanto dobrar e desdobrar. Abriu devagar, como sempre fazia quando precisava de algo que não sabia como nomear. A menina de 17 anos sorria com o troféu nas duas mãos. Seu Antônio sorria do lado dela, macacão de trabalho, mãos grossas, orgulho no olhar. Elisa ficou olhando para o rosto do pai um tempo. Ele nunca foi homem de discursos longos. Mas ela lembrava de uma tarde específica, ela com uns 15 anos, antes de uma partida difícil num torneio da cidade, mãos suadas, coração acelerado. Ele tinha botado a mão no ombro dela e falado com uma voz baixa que era quase só para ela. Você já sabe o que tem que fazer, Elisa. É o medo que está falando mais alto agora. Não deixa. Ela dobrou a foto, guardou, respirou fundo, olhou para a torneira pingando. Fechou por completo, com firmeza. Destrancou a porta, pegou o carrinho e saiu. O corredor estava vazio. A maioria das pessoas continuava na sala de reuniões, provavelmente comentando a partida como se fosse futebol. Elisa empurrou o carrinho rumo ao elevador com passo firme, olhando para a frente. Foi aí que escutou passos rápidos atrás dela. Dona Elisa. Ela não parou de imediato, só diminuiu o passo. Dona Elisa, 1 segundo. Era Diego. Ela reconheceu a voz antes de virar. Ele trazia o notebook debaixo do braço e o celular na mão, e parecia que tinha saído correndo da sala. Ela parou, virou. O que foi? Ele se aproximou, olhou para os dois lados do corredor como quem não quer ser ouvido, e virou o celular para ela. Na tela tinha uma página aberta, um site velho, mal formatado, com o logo desbotado da Federação Paulista de Xadrez. E no meio da página, numa lista de resultados de 1991, tinha um nome: Elisa Santos, campeã regional juvenil, categoria feminina, Sorocaba. Ela ficou olhando a tela uns 10 segundos sem falar nada. Eu fiquei prestando atenção nas suas jogadas desde o começo, disse Diego em voz baixa. A senhora não está jogando mal. A senhora está jogando contida. Tem diferença. Então eu fui pesquisar e... Apontou para o celular. Esse nome é da senhora, não é? Elisa não respondeu de imediato. O jogo não acabou, continuou Diego. A senhora ainda tem posição, eu vi. Tem um caminho ali que ele não enxergou. Ela olhou o celular mais uma vez. O próprio nome naquela lista velha. Uma prova de que ela existiu de outro jeito antes de existir assim. Levantou os olhos para Diego. Você entende de xadrez? Entendo o suficiente para saber que o bispo dele está vulnerável faz 4 jogadas. Ela ficou calada por 2 segundos. Então soltou o carrinho, virou para a sala de reuniões e disse: Então vem comigo. Elisa entrou na sala de reuniões na frente. Diego entrou logo atrás, fechou a porta com cuidado e ficou em pé, encostado na parede, com o celular na mão. Lucas olhou para ela com aquela cara de quem viu algo que não esperava. Depois olhou para Diego. Depois voltou o olhar para ela. A dona Elisa arrumou um treinador, deu uma risadinha e olhou para Fábio. Estou impressionado. Fábio cruzou os braços, achando graça. Rodrigo, que continuava encostado na janela, deu uma risada curta. Elisa não respondeu. Sentou na cadeira. Olhou para o tabuleiro. Olhou cada peça com atenção, uma por uma, como quem lê as linhas de uma página que quase tinha esquecido como abrir. Diego não é meu treinador, disse ela sem levantar os olhos do tabuleiro. É só alguém que percebeu que o jogo ainda não terminou.
Lucas inclinou-se para a frente. É isso que eu estou esperando ver, Dona Elisa. Pode continuar. Ela continuou. Mas dessa vez, diferente. O primeiro movimento que ela fez ao voltar foi com o cavalo. Uma jogada que parecia defensiva por fora, mas que, na prática, abria uma diagonal inteira para o bispo. Era o tipo de movimento que a gente só reconhece como ameaça quando já é tarde demais para responder. Lucas respondeu rápido, como sempre, sem pensar. Diego, do canto da sala, olhou o tabuleiro e fechou os olhos por 2 segundos, como quem confirma uma conta. Depois se aproximou de Elisa, abaixou um pouco e falou em voz baixa, quase no ouvido. Exatamente o que a gente precisava. Lucas escutou o tom, mas não as palavras. Pode falar alto, Diego. Aqui não tem segredo. Diego endireitou o corpo. Olhou para Lucas com uma calma que era, em si mesma, uma forma de confronto. Só estava falando que a Dona Elisa acabou de fechar a armadilha. Silêncio. Fábio descruzou os braços. Lucas olhou para o tabuleiro de novo. Dessa vez, mais devagar. Percorreu as peças com os olhos, tentando entender o que Diego tinha visto. Por uns 15 segundos ficou calado, e esse silêncio era diferente de todos os outros. Não era o silêncio de quem tem o controle. Era o silêncio de quem acabou de perceber que talvez não tenha. Uma armadilha de verdade só funciona se o outro não vê, disse Lucas, encostando para trás. Eu vi. Mas a voz dele tinha mudado um pouco. Elisa percebeu. Diego também percebeu. Diego foi para a cadeira mais perto, sentou e virou o celular para Elisa com a tela desbloqueada. Ela olhou. Era a página que ele tinha mostrado no corredor, o site da Federação Paulista, com o nome dela na lista de campeãs de 1991. Ela olhou para ele. Ele fez um gesto discreto com a cabeça. Pode usar. Elisa respirou. Concordou. Lucas, disse ela com voz clara. Antes de continuar, quero te mostrar uma coisa. Ele olhou levantando uma sobrancelha. Ah, é? Diego, pode mostrar para a sala? Diego levantou, virou o celular e andou devagar entre as mesas, mostrando a tela para o pessoal que estava na sala. Fábio foi o primeiro a olhar. A expressão mudou. Rodrigo se inclinou para ver melhor. Paula colocou os óculos que trazia pendurados no pescoço e leu com atenção. Federação Paulista de Xadrez, disse Diego com voz calma, mas audível. Campeonato Regional Juvenil 1991, categoria feminina. Campeã Elisa Santos, Sorocaba. Alguém na sala fez um barulho baixo, tipo "Ah". Lucas olhou o celular, depois olhou para Elisa, depois para Diego. E a expressão dele foi mudando numa ordem que ela conseguiu ler com clareza. Surpresa, cálculo, recuperação. Campeonato Regional de 1991. Soltou as palavras com leveza de propósito. Faz 30 anos, num torneio juvenil do interior. Pausa. Isso muda o quê, exatamente? Fábio olhou para o chão. Rodrigo endireitou o corpo. Paula guardou os óculos devagar. Elisa sentiu o golpe. Era uma boa resposta. Dava para desmerecer fácil. Passado distante, contexto menor, uma aposta para relativizar tudo. Mas Diego não tinha terminado. Voltou para a cadeira, abriu o notebook, virou a tela para a sala e disse: Também achei isso. Era um fórum de xadrez, uma comunidade online de jogadores amadores. Numa thread de 2019, alguém tinha postado a foto de um campeonato numa escola pública de Osasco. Na descrição, minha mãe foi campeã nos anos 90 e me ensinou tudo o que eu sei. O perfil era de um usuário chamado Rafael Santos. Na foto, uma mulher mais nova do que hoje, mais reconhecível, de avental, segurando um peão de madeira e sorrindo para a câmera. Elisa olhou a foto e fechou os olhos por um segundo. Era ela, numa escola de Osasco há 6 anos, num sábado à tarde, ensinando xadrez de forma voluntária para as crianças da periferia. Coisa que ela tinha feito por quase 2 anos e nunca tinha comentado com ninguém no trabalho.
não para esconder, simplesmente porque ninguém nunca tinha perguntado nada sobre a vida dela fora do expediente. A sala ficou quieta de um jeito diferente. Ela não parou de jogar, disse Diego com simplicidade. Ela só parou de jogar aqui. Lucas ficou olhando a foto por uns 10 segundos. A expressão estava fechada, difícil de ler. Mas os dedos, que até pouco tempo batucavam relaxados na mesa, estavam parados. História bonita, disse por fim, tom neutro, quase frio. Mas a gente ainda está no meio de uma partida, e nessa partida no tabuleiro, a senhora está com o rei exposto. Estava, disse Elisa. Lucas olhou para ela. Ela olhou o tabuleiro. Depois olhou para ele. Estava exposto. Mas o senhor não olhou para o seu bispo faz 4 jogadas, Lucas. Ele desviou o olhar para o tabuleiro bem rápido. E dessa vez, demorou mais para responder. Os olhos percorrendo as peças, recalculando, tentando enxergar o que ela tinha visto. Diego fechou o notebook devagar, cruzou os braços e ficou olhando para a cara de Lucas com aquela paciência de quem sabe exatamente o que o outro vai achar. Lucas achou. Não falou nada, mas o maxilar travou. O bispo de Elisa estava numa diagonal que com 2 jogadas botava o rei dele em xeque. E a torre que ele tinha avançado com tanta confiança há 3 rodadas estava agora bloqueando a própria defesa dele. Era uma armadilha armada em silêncio, peça por peça, enquanto ele narrava a própria genialidade para o público. Fábio percebeu alguma coisa e se inclinou para a frente. Rodrigo fez a mesma coisa. A sala toda estava olhando para o tabuleiro agora, não mais como diversão, mas com a atenção de quem começa a entender que a história mudou de rumo. Foi aí que a porta da sala abriu. Dona Carmen entrou com um monte de documentos, com os óculos de leitura no nariz, totalmente alheia ao clima. Deu 2 passos, parou, olhou em volta à sala cheia de gente parada em silêncio, olhando o tabuleiro, e perguntou: "O que foi? Morreu alguém?" Ninguém riu. Lucas levantou da cadeira lentamente. Deu a volta na mesa. Ficou de pé olhando para o tabuleiro de cima, como se uma visão diferente fosse mudar o que estava escrito ali. E então fez o que homens como ele sempre fazem, quando percebem que estão perdendo um jogo que eles mesmos inventaram. Tentou mudar as regras. "Tudo bem", disse com uma calma ensaiada. "O jogo está interessante, mas vamos fazer uma pausa. Tenho uma ligação importante em 5 minutos. O senhor disse que tinha reunião às 3, falou Elisa. Tranquila. São 2h42. Ele olhou para ela. Ela olhou para ele. É a sua vez, Lucas. Lucas saiu da sala com a desculpa da ligação, mas todo mundo ali sabia que não tinha ligação nenhuma. Era tempo. Ele precisava de tempo para pensar, para se reorganizar, para voltar com algo que o colocasse de novo no controle do jogo. Elisa ficou na cadeira. Não se mexeu. Diego se aproximou dela, puxou a cadeira do lado e sentou. Os dois ficaram olhando o tabuleiro em silêncio por um momento. A sala tinha esvaziado quase por completo. Fábio tinha saído logo atrás de Lucas. Rodrigo tinha ido embora sem falar nada. Paula tinha ficado um pouco mais. Olhou para o tabuleiro com uma expressão difícil de decifrar e depois também saiu. Só tinha ficado Dona Carmen, que estava de pé no canto arrumando os documentos que tinha trazido, fingindo que não estava escutando nada. Mas Dona Carmen escutava tudo. Sempre escutava. 23 anos de firma ensinam isso. 3 jogadas, disse Diego em voz baixa, olhando o tabuleiro. Se ele jogar o que eu acho que vai jogar, são 3 jogadas para o cheque-mate. Elisa estudou as posições, passou o olho por cada peça, refez o caminho na cabeça, testou as variações. O bispo na diagonal certa, o cavalo posicionado para fechar a fuga, a rainha esperando o momento. 4, disse ela. Tem uma variação que ele pode tentar no meio. Tem que ser 4 para fechar todos os lados. Diego olhou de novo. Concordou devagar. 4 então. Ficaram ali uns 10 minutos, sem falar muito,
só olhando o tabuleiro e confirmando o caminho. Era estranha essa calma. Lá fora, provavelmente Lucas estava no corredor ou na sala dele tentando recalcular. Aqui dentro, o jogo estava claro. Estava traçado. Só faltava executar. Foi aí que Diego pegou o celular e tirou uma foto do tabuleiro. Depois salvou de novo a página da federação com o nome de Elisa. Depois o fórum com a foto de Osasco. "Por que você está salvando tudo isso?" perguntou ela. "Porque um homem que nem ele, quando é encurralado, tenta apagar o rastro." Diego guardou o celular no bolso. "A gente não vai deixar." Elisa olhou para ele por um segundo. Esse menino tinha uns 26, 27 anos no máximo. Ela não sabia muito sobre ele, além do nome e do fato de que sempre dava bom dia, coisa que metade dos funcionários daquele andar não fazia. "Por que você está me ajudando?" perguntou ela. Diego demorou um segundo para responder. "Minha mãe trabalhou de empregada doméstica a vida toda", disse ele. "E eu cresci vendo como as pessoas olhavam para ela do mesmo jeito que ele olhou para a senhora hoje." Pausa. Eu nunca esqueci aquele olhar. Dona Carmen, no canto, parou de fingir que estava arrumando os documentos. Elisa não respondeu. Só concordou com a cabeça uma vez, devagar. Então a porta abriu. Lucas entrou de novo com uma expressão diferente, mais fechada, mais calculada. Olhou o tabuleiro, depois Elisa, depois Diego, puxou a cadeira, sentou e disse: "Vamos acabar com isso." Mas antes que Elisa botasse a mão em qualquer peça, Lucas falou de novo. "Só para constar." Juntou as mãos em cima da mesa. "Enquanto eu estava lá fora, dei uma olhada no tabuleiro, e me parece que tem uma inconsistência na posição do seu bispo. Não estava nessa casa quando a gente parou." O silêncio que veio depois durou uns 3 segundos. Elisa ficou calada. Diego ficou calado. Lucas olhou em volta como quem procura confirmação, mas a sala estava praticamente vazia. "Eu vi", disse uma voz seca no canto. Todos olharam para Dona Carmen. Ela tinha colocado os documentos debaixo do braço e tirado os óculos de leitura. Olhava para Lucas com uma expressão que não deixava a menor margem para interpretação. "Eu estava aqui quando vocês pararam. O bispo da Dona Elisa sempre esteve nessa casa. Eu vi." Fez uma pausa curta. "E se precisar, eu falo isso para quem for." Lucas abriu a boca. Fechou. Dona Carmen não era estagiária, não era analista júnior, não era alguém que ele pudesse calar com uma risadinha e um público. 23 anos de firma, conhecia todos os diretores pelo nome, sabia de todas as mudanças de chefia, tinha sobrevivido a 4 reestruturações. Era o tipo de testemunha que tem peso. Lucas olhou o tabuleiro. Depois, Elisa. Ela não falou nada, só botou a mão na peça, olhou para ele com aquela calma que ele tinha tentado quebrar desde o começo, e fez a primeira das 4 jogadas. O relógio da parede marcava 2h58. A reunião das 3 podia esperar. A primeira jogada de Elisa foi o bispo. Diagonal longa, silenciosa, direto no coração do lado direito do tabuleiro de Lucas. Ele olhou, respondeu rápido. Torre para a frente, fechando o caminho mais óbvio. Uma boa resposta. O tipo de resposta de quem sabe jogar de verdade, mas ainda não vê o quadro inteiro. "Estão vendo?" Lucas virou para olhar a porta, onde Fábio tinha voltado de fininho e ficado escorado no batente. "Ela aperta, eu bloqueio. Ela aperta, eu bloqueio. O jogo dela é todo assim." Fez um gesto com a mão preguiçoso. "Não tem surpresa nenhuma aqui." Fábio concordou com a cabeça de um jeito que queria dizer, "Tô vendo", mas que na prática queria dizer, "Tô rezando para isso acabar logo." Rodrigo também tinha voltado. Ficou do lado de fora da porta, espiando pela fresta, curioso, mas sem entrar de vez, como quem não quer se comprometer com nenhum lado ainda. Lucas estava relaxado. Esse era o problema, e também era exatamente como Elisa precisava que ele continuasse. Segunda jogada. O cavalo de Elisa avançou.
Lucas deu uma risada de nariz. Cavalo para lá, óbvio. Moveu o peão sem pensar. Um movimento de rotina. Conheço essa linha. É a linha de quem já não tem mais o que fazer. Diego do Canto não falou nada. Só olhou o tabuleiro e fechou o olho por meio segundo. Lucas encostou na cadeira com a confiança de quem já sabe o final da história antes do último capítulo. Olhou em volta, mediu a sala e então decidiu aproveitar o momento que ele achava que ainda era dele. Sabem o que esse jogo me ensinou hoje? Juntou os dedos na frente do rosto. Que tem uma diferença enorme entre querer ser bom numa coisa e realmente ser. Qualquer um pode gostar de xadrez, qualquer um pode aprender os movimentos básicos, mas quando você senta de frente para alguém que realmente domina o jogo, fez uma pausa, olhou para Elisa com aquele sorriso. A diferença aparece rápido. Dona Carmen, no canto, tirou os óculos e limpou devagar com a barra da blusa. Uma faxineira é uma faxineira, repetiu ele, dessa vez quase para si mesmo, como quem confirma uma verdade que considera óbvia. Não tem história bonita que mude isso. Era a segunda vez que ele falava aquela frase. Não ia ter uma terceira. Terceira jogada de Elisa. A rainha saiu do canto onde estava silenciosa e parou numa casa que, sozinha, não parecia uma ameaça. Era uma jogada de espera, discreta, quase invisível para quem não soubesse onde olhar. Lucas olhou para o tabuleiro. Olhou por mais tempo do que nas jogadas anteriores. Franziu de leve a testa. E nesse exato momento, Diego levantou. Andou até o meio da sala, parou do lado da mesa e virou o notebook aberto para Fábio, para Rodrigo na porta, para Paula, que tinha voltado sem ninguém perceber, e para Dona Carmen, que não tinha saído hora nenhuma. Antes da próxima jogada, disse Diego com uma voz calma que cortou o ar. Quero mostrar uma coisa para todo mundo aqui. Lucas levantou os olhos do tabuleiro. Diego, isso não é... Campeonato Regional Juvenil de Xadrez, Federação Paulista, 1991. Diego virou o notebook mais devagar dessa vez, passando na frente de cada pessoa. Elisa Santos, campeã, Sorocaba. A sala ficou quieta. Fábio leu a tela. Rodrigo se inclinou para ver da porta. Paula cruzou os braços e ficou olhando o notebook com uma cara que já não tinha nem meio sorriso. Lucas deu uma risada curta, mas tinha algo diferente nela. Menos confortável. Isso vocês já tinham mostrado. Já falei o que eu acho disso. Jogou a mão para a frente. Campeonato de interior faz 30 anos. Não muda nada sobre o que está acontecendo hoje nesse tabuleiro. Esse não muda, concordou Diego. Mas esse daqui talvez mude. Virou o celular. Era o fórum. A foto de Osasco. Elisa de avental, segurando o peão, ensinando a criançada de escola pública a jogar xadrez em 2019. Ela não parou de jogar, disse Diego. Ela dava aula de voluntária em escola pública enquanto trabalhava aqui. Esse post é do filho de um dos alunos. Está na internet desde 2019. Público. Qualquer um pode conferir agora mesmo. Rodrigo tirou o celular do bolso, abriu o navegador. Fábio olhou para Lucas com uma expressão que tentou disfarçar, mas não conseguiu. Lucas ajeitou o corpo na cadeira. Dessa vez, a voz saiu num tom mais alto. Tudo isso não tem nada a ver com o jogo que está na mesa. Ela pode ter jogado xadrez o passado todo dela, que isso não... Lucas. Era Dona Carmen. 23 anos de firma tinham dado para ela o direito de falar o nome de qualquer pessoa naquele andar, sem ter que botar o senhor na frente. E ela usou esse direito com uma simplicidade que era, em si mesma, uma forma de autoridade. Eu acompanhei cada movimento desse jogo desde o começo. Colocou os documentos na mesa com cuidado. E eu vi você mexer na torre da Dona Elisa quando ela saiu da sala agora há pouco. O silêncio que caiu foi diferente de todos os outros. Era um silêncio pesado. Lucas abriu a boca. Eu vi, repetiu Dona Carmen, sem alterar o tom.
com esses meus mesmos olhos, e já falei que digo isso para quem for preciso. Rodrigo parou de mexer no celular. Paula descruzou os braços. Fábio olhou para o chão. Lucas ficou com o maxilar travado, com os olhos varrendo a sala de um lado para o outro, como quem procura uma saída e não acha nenhuma que não passe por cima da Dona Carmen, do Diego, da foto, do campeonato de 1991 e de tudo o que estava aberto nas telas de todo mundo agora mesmo. Pela primeira vez, desde que tinha arrumado aquelas peças no tabuleiro com aquele sorriso de quem não ia perder, Lucas Ferraz ficou visivelmente sem resposta. Elisa olhou para ele. Depois, olhou o tabuleiro e fez a quarta jogada. A quarta jogada de Elisa ficou no ar por alguns segundos, antes que qualquer pessoa na sala conseguisse processar o que tinha acontecido. O cavalo estava posicionado. O bispo fechava a fuga pela direita. A rainha, que há 3 jogadas parecia estar ali por acaso, agora mirava direto no rei de Lucas, como quem aponta o dedo no peito de alguém e diz: acabou. Rodrigo foi o primeiro a entender. Olhou o tabuleiro, olhou para o celular onde tinha aberto o fórum de xadrez e soltou um barulhinho com a boca fechada. O tipo de som que sai quando a pessoa tenta não deixar escapar o que está sentindo, mas não aguenta de vez. Paula foi a segunda. Chegou perto da mesa pela primeira vez desde que tinha voltado para a sala, inclinou-se de leve para o tabuleiro, estudou as posições por uns 10 segundos e depois endireitou o corpo com uma expressão que não tinha mais nenhuma dúvida. Tinha ficado em silêncio durante toda a humilhação. Não ia mais ficar. Cheque-mate em um movimento, disse ela com voz clara. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Fábio levantou os olhos do chão para onde estava olhando desde que Dona Carmen tinha falado da torre. Olhou para o tabuleiro, olhou para Lucas. E não disse nada, mas afastou de leve a cadeira em que estava escorado, como quem bota distância, sem querer admitir que está botando. Lucas estava paralisado, olhando o tabuleiro. Os dedos, que até pouco tempo batiam na mesa de um jeito relaxado, agora estavam completamente parados, com as pontas brancas de tanto apertar a beirada da cadeira. Atrás dele, na porta que tinha ficado entreaberta, um dos analistas que tinha entrado no começo para ver o show ficou parado na entrada, com o celular na mão, sem saber direito se entrava ou saía. O celular que antes estava gravando para zoar, agora estava gravando por um motivo completamente diferente. Dona Carmen foi até a janela, abriu a persiana que nunca fechava direito e deixou a luz entrar. Nada de outro mundo. Só isso. Lucas levantou da cadeira de repente. Rápido demais. A cadeira raspou no chão com um barulho que fez todo mundo na sala dar um passinho para trás. Esse jogo foi uma brincadeira desde o começo. A voz saiu alta demais, desafinada. Ninguém aqui tem que ficar tirando conclusão nenhuma de... Lucas, era Fábio, voz baixa, séria, o tom de quem pede para um amigo parar antes de piorar a situação. Chega. Lucas olhou para ele. Fábio não desviou o olhar. E naquele silêncio de 2 segundos, qualquer autoridade que ainda sobrava para Lucas naquela sala evaporou. Lucas ficou de pé mais uns 3 segundos, olhando em volta para uma sala que já não estava do lado dele. Então, fez o que a vaidade às vezes manda fazer quando não tem mais saída. Tentou transformar a derrota num encerramento. Tudo bem. Ajeitou o paletó com aquele gesto de quem tenta se recompor. Foi um jogo interessante. A dona Elisa jogou bem. A voz trazia aquela cordialidade de fachada, fininha, que mal cobria o que estava por baixo. Mas temos uma empresa para tocar, né? Eu tenho uma reunião. O senhor fez uma aposta, disse Elisa, calada, firme, sem raiva. Lucas parou. O senhor falou na frente de todo mundo aqui que se eu ganhasse o senhor, ia pagar café para todo mundo. Ela olhou para ele. Mas antes disso, o senhor falou que eu ia pedir desculpas em público por atrapalhar o seu espaço de trabalho. Pausa. Eu não atrapalho o espaço de ninguém.
Eu cuido desse espaço. Nenhuma palavra a mais. Só isso. Rodrigo olhou para o sapato. Paula apertou um lábio contra o outro. O analista na porta parou de gravar. Guardou o celular na calça. Lucas ficou de maxilar travado por uns 5 segundos, a sala inteira esperando. E então, pela primeira vez naquela tarde toda, não teve uma resposta rápida, um meio sorriso, um público para convocar, nem um tom de superioridade para usar como escudo. Só estavam ele, o tabuleiro e o rei caído que Elisa ainda nem tinha tocado. Dona Carmen, disse uma voz lá da porta. Todos viraram. Era Geraldo, diretor de RH, de pé no corredor com uma pasta na mão e uma cara que mostrava claro que não tinha acabado de chegar, que estava ali fazia mais tempo do que qualquer um tinha percebido. A senhora pode me mandar um relatório por escrito do que viu hoje, por favor? Olhou para Dona Carmen com a seriedade de quem já tomou uma decisão e só está fazendo o protocolo andar. Hoje mesmo, se der. Dona Carmen concordou uma vez com a cabeça. Já estou redigindo. Lucas olhou para Geraldo. Geraldo, isso foi uma... Lucas, o diretor de RH interrompeu com uma calma absoluta. Eu e você vamos conversar na minha sala. Agora. Não era um convite. Lucas pegou o paletó do encosto da cadeira. Pegou o celular. Olhou o tabuleiro uma última vez. O rei continuava em pé, mas sem caminho nenhum, encurralado por todos os lados, sem que ele nem tivesse visto o bote chegar. Então olhou para Elisa. Ela não estava com cara de vitória. Não estava sorrindo. Só estava olhando para ele com aquela calma de quem esperou 32 anos para voltar a sentar naquela cadeira e que, por isso, não precisava de nenhum gesto a mais para marcar o momento. Lucas saiu da sala sem falar mais nada. Geraldo saiu atrás dele, fechou a porta e o corredor engoliu os dois. A sala ficou em silêncio por uns 10 segundos. Elisa olhou para o tabuleiro. Esticou a mão devagar, pegou o rei de madeira escura pelo corpo e derrubou a peça com um toque suave. A peça bateu devagarinho no tabuleiro e ficou deitada de lado. Ela puxou a mão, respirou. Diego, do lado dela, não falou nada. Só ficou olhando para o tabuleiro com aquele olhar de quem viu algo que vai lembrar por muito tempo. Dona Carmen pegou os documentos, ajeitou o óculos de novo no nariz e voltou para a mesa dela sem soltar nenhum discurso. Tinha trabalho para fazer. Paula foi a última a sair. Antes de fechar a porta, parou meio segundo, olhou para Elisa e falou em voz baixa. Boa tarde, dona Elisa. Não era só um boa tarde. As duas sabiam. A sala ficou vazia. Só Elisa, o tabuleiro e a luz da janela que Dona Carmen tinha aberto antes de sair. O rei continuava deitado de lado. Elisa ficou olhando para ele um instante. Depois pegou o carrinho de limpeza que estava encostado na parede desde o começo de tudo e empurrou devagar até a porta. Tinha serviço para fazer. O corredor estava vazio quando Elisa saiu da sala de reuniões. Diego ficou uns passos para trás, deixando ela curtir aquele momento. Ela empurrou o carrinho devagar, sem pressa, com as rodinhas fazendo aquele barulho suave de sempre no piso frio. O mesmo barulho de toda manhã, de toda tarde, de todo dia nos últimos 7 anos naquele andar. Só que hoje o corredor parecia diferente. Não tinha mudado nada nele. As paredes eram as mesmas, as lâmpadas as mesmas, o cheiro de ar-condicionado o mesmo. Mas ela andava por ali de um jeito que não sabia como explicar direito. Com mais espaço, como se o corredor tivesse ficado um pouco mais largo, sem que ninguém mexesse em nada. Parou na frente da janela no final do andar. A vista dava para o miolo do quarteirão, para um estacionamento e para os galhos de uma árvore que crescia torta entre 2 prédios. Não era uma vista bonita, mas ela parou ali de qualquer jeito. Diego encostou do lado dela. Os dois ficaram em silêncio um momento. Como a senhora está? Perguntou ele. Elisa pensou na resposta por uns 3 segundos.
Cansada, disse ela, mas de um jeito bom. Diego concordou. Não falou mais nada, porque não era preciso. Ela ficou mais um pouquinho, olhando para a árvore torta entre os prédios. Depois respirou, pegou o carrinho de novo e foi terminar o turno. Tinha vidraça para limpar no 12º andar. 3 semanas depois, Lucas Ferraz saiu da firma numa sexta de manhã com uma caixa de papelão e tendo deixado o crachá na portaria. Não teve discurso de despedida, não teve churrasco de despedida, não teve nenhum daqueles e-mails gerais de agradeço a oportunidade. Só a caixa, o crachá e o elevador descendo. Ninguém comentou muito. Esse tipo de saída fala por si só. Elisa ficou sabendo pela dona Carmen, que comentou por alto, enquanto tomava um café na copa, com aquela economia de palavras que era a marca dela. Deram as contas para o Ferraz. Deu um gole na xícara. Mais café? Elisa aceitou o café e não falou mais nada sobre o assunto. 15 dias depois disso, Geraldo, o diretor de RH, pediu para falar com ela. Ela foi na sala dele com o uniforme de trabalho, achando que ia ser algum assunto burocrático, férias, ponto, alguma coisa assim. Não era. Geraldo tinha em cima da mesa uma folha com o logo do Programa de Desenvolvimento Interno da firma, um programa para achar talentos em qualquer nível da chefia e abrir caminhos para subir. Ele explicou com cuidado, sem pressa, que o programa tinha 2 vagas novas e que o nome dela tinha sido indicado por 2 pessoas diferentes de forma independente. Elisa ouviu tudo sem interromper. Quando ele terminou, ela ficou calada uns 5 segundos. Eu tenho 54 anos, disse ela. Eu sei disso, respondeu Geraldo. E eu entrei aqui de faxineira. Eu sei disso também. Deu uma pausa. Isso é um problema para a senhora? Elisa olhou para a folha na mesa, para o logo da empresa, para o nome dela escrito ali na linha de candidata indicada, com a mesma letra formal de sempre, só que dessa vez num lugar que ela nunca imaginaria ver o próprio nome. Pensou no pai, no quintal em Sorocaba, nas mãos grossas dele, arrumando as peças com aquela paciência de todo sábado. Não, disse ela, não tem problema nenhum. Ela assinou a folha, saiu da sala de Geraldo, pegou o carrinho no corredor e foi terminar o turno. Porque o turno não acabava por causa de um papel assinado. E ela não era do tipo de pessoa que deixa o serviço pela metade. Numa tarde, umas 2 semanas depois disso, Elisa estava limpando o corredor do 10º andar, quando um homem que ela não conhecia saiu de uma das salas com cara de bravo, falando alto no celular, e quase trombou no carrinho dela sem olhar. Parou. Olhou para o carrinho. Olhou para ela. Isso daqui não podia ficar em outro lugar, disse ele, com aquele tom que não pede explicação. Elisa ficou olhando para ele por 2 segundos. Não sentiu o estômago embrulhar. Não sentiu vontade de pedir desculpa. Não sentiu aquele velho impulso de se encolher no próprio espaço para caber à grosseria dos outros. O corredor é de todo mundo, disse ela com calma. Com licença. E empurrou o carrinho para a frente, devagar, sem olhar para trás. O homem ficou parado ali um momento. Depois continuou andando. Sem resposta, sem a última palavra. Ela nem ficou esperando para ver o que ele ia fazer. Essa história me deixou pensando muito tempo, porque é muito fácil olhar para essa cena final e dizer que foi uma vitória, e foi mesmo. Mas o que me arrepia de verdade não é o checkmate, é o que veio antes. São os 32 anos de silêncio, de corredor, de com licença, doutor, de um troféu guardado numa caixa enquanto a vida cobrava o aluguel. Eu olho para a Elisa e fico pensando em quanta gente anda por aí carregando um dom que o mundo nunca parou para perguntar a respeito. Não porque tenham esquecido, mas porque ninguém nunca deu o espaço para elas lembrarem. Isso me arrepia e me faz prestar mais atenção em quem está na sala, não só em quem está sentado na mesa.
Se essa história te tocou de algum jeito, se você sentiu alguma coisa aí dentro enquanto assistia, deixa o seu like agora. Esse gesto simples é o que avisa para a gente que estamos no caminho certo e que vale a pena continuar trazendo histórias assim. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo isso agora. De verdade, eu leio todos os comentários e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Isso aqui não é automático, sou eu mesmo que leio. E se você acredita no poder de histórias como essa, se inscreve no canal para não perder as próximas. A gente só está começando. E cada inscrição nova é o que me dá a energia e a segurança para continuar com essa jornada. Conto demais com a sua ajuda. E não vai embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei aí na tela para você assistir em seguida. Te vejo no próximo vídeo.